Quem esteve lá banqueteou-se. E não foi com os 60 quilos de carne que foram cozidos, cozinhados, nem com os 40 quilos de arroz, que estava excelente, estava ótimo. Quase que não sobrou nada. Aliás, parece que sobraram só 9 ou 10 marmitinhas, que 5 só. Só 5, o irmão está me fazendo sinal ali, que a turma já levou rapidinho, né? Ou seja, aqueles que gostam demais de arroz ao carreteiro. Irmãos, nós estávamos com aquelas mesas completas, lotadas. Tinha mais ou menos umas de 40 a 60 pessoas pela primeira vez. Ore por esse trabalho, ore por essas vidas, ore por esses homens. Eles ouviram uma palavra excelente do pastor Anderson. E eu estou falando isso para te incentivar a, domingo de manhã, ir lá. Tenho certeza que o salão vai lotar, porque aqueles homens vão querer ouvir novamente a sequência daquela palavra que o pastor Anderson trouxe ontem aos homens. Louvo a Deus pela vida dos pastores desta igreja, o trabalho que esses irmãos fazem voluntariamente. Eu fico maravilhado, irmão, fico maravilhado de ver o que Deus faz através da vida daqueles que se dispõem a servir um ao outro. Porque você, para servir a Deus, só tem um jeito, é servindo aos irmãos, é servindo ao próximo. Porque você não vai lá para o céu para servir a Deus, Ele tem anjos para isso. Deus tem os anjos, Ele criou os anjos com essa finalidade, do serviço a Ele e aos homens. Mas Ele criou prioritariamente para servir a Ele, as ordens de Deus. Agora, você só pode servir a Deus se você servir ao seu próximo, as pessoas que estão próximas de você. Foi uma maravilha, louvo a Deus por isso. Então, o próximo vai ser dia 4 de março. Vai ser outra maravilha, eu espero em Deus. Nós cantamos hoje alguns cânticos muito interessantes. O irmão Ricardo foi muito feliz na escolha. Hoje o meu milagre vai chegar. Assim que nós cantamos, eu vou crer, eu não vou duvidar. O que duvida, irmãos, não recebe. Tiago fala que aquele que duvida é como as ondas do mar. Vai e vem, não se firma. Tem que crer. Crer e, olhando para as circunstâncias que são adversas, continuar crendo. Continuar crendo. Nós cantamos também o primeiro dos louvores, diz: Deus é fiel. Nós gostamos de cantar. Agora, você já pensou em que Deus é fiel? Ou a quem? Como é que é esse negócio de Deus ser fiel? Se você olhar para Jeremias, quero pedir para o irmão, se puder, colocar para nós, capítulo 1, versos 11 e 12, de Jeremias. Deus manda Jeremias, Deus dá uma visão a Jeremias e diz: que vês, Jeremias? Olha lá, e veio a minha palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? Deus deu uma visão para ele. Eu respondi: vejo uma vara de amendoeira. Isso tem um significado simbólico, inclusive do que Deus ia fazer através da vida de Jeremias. Você se lembra que a vara de Arão, o ministério de Arão, floresceu. Contra todas as possibilidades, uma vara seca floresceu e deu fruto de uma noite para o dia. Esse episódio está lá, no Antigo Testamento, no livro de Números, se não me engano. Eu disse: o que você vê, Jeremias? Ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Qual foi o verso seguinte? O que Deus disse para ele? Então me disse o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Está aí, ó. Está a resposta da pergunta que Deus é fiel. Ele é fiel a quê? A sua palavra.
Irmãos, nós só vamos ser abençoados por Deus quando nós caminharmos à luz da palavra de Deus. Não adianta você caminhar de outro jeito e querer que Deus te abençoe. Talvez por causa da tua grande ignorância, Ele pode até fazer um milagre, né, para te chamar a atenção, mas Ele não vai continuar fazendo milagres na sua vida, não. Se você continuar fora da palavra dEle, andando contrariamente à palavra dEle. Ele é fiel à sua palavra. Jesus também disse, olha, pode passar os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Jamais passarão. Eu estou meditando com os irmãos desde quinta-feira e já fiz isso algumas vezes já. E de vez em quando eu faço uma série de estudos bíblicos sobre a fé. E nós estamos meditando sobre as bênçãos de Deus. E eu dei um subtítulo, 3 condições para receber a plenitude das bênçãos de Deus. E nós lemos e ministramos na última quinta-feira que pelo menos 3 eu coloquei, nós lemos aquele texto, você se lembra? De Deuteronômio, capítulo 1. Lembra? Capítulo 28, que fala sobre bênçãos e maldições. Bênçãos e maldições. E disse para os irmãos, nós lemos os primeiros 14 versículos que falam sobre as bênçãos. Deus disse, olha, eu vou te abençoar no campo, na cidade, vou abençoar a sua casa, tudo que você colocar as mãos para fazer, eu vou te abençoar. Mas tem condições. E as 3 condições se ouvirdes, se guardardes e se obedecerdes. Ouvir, irmão, não é escutar. É mais do que isso. É estudar, é aprender. É ouvir o que Deus diz na sua palavra. Não é ouvir o que a dona Mariazinha fala que o Senhor mostrou para ela. Que é para você vender ou comprar o cavalo branco e não o preto. Cuidado com esse tipo de coisa. Deus não está nesse projeto, nesses caminhos. É ouvir e aprender, estudar aquilo que Ele fala na sua palavra. Guardar significa decorar e crer. Por isso que nós insistimos tanto com as crianças, porque a criança é como uma folha de papel em branco. Tudo que você ensina, ela vai guardando. Se você ensinar os versículos bíblicos para ela, ela vai aprender. Então, é decorar e crer. Porque na medida em que você põe para dentro da tua mente, a palavra de Deus começa a ir ao seu espírito, ao seu homem interior. E ali ela vai gerando uma coisa poderosa chamada fé. E depois obedecer, que nada mais é do que praticar. Praticar. Tá? Então, todas aquelas bênçãos estão condicionadas a esses três verbos. E todas as maldições estão colocadas no sentido contrário a esses 3 verbos. Desobedecer, não ouvir, enfim, negligenciar, não praticar. Exatamente aí você vai ser alcançado pelas maldições. Nós ministramos também na quinta-feira passada que a primeira condição para você receber a plenitude das bênçãos de Deus é que você faça uma aliança com Ele. E hoje a única possibilidade de você fazer uma aliança com Deus, você sabe que Deus é Deus de aliança. Nós falamos disso também. Deus fez aliança com Adão e Eva, Ele fez aliança com Noé, Ele fez aliança com Abraão. E Deus é um Deus de aliança, e Ele faz uma aliança com você,
em Jesus Cristo, só em Jesus Cristo, através do novo nascimento. Então, se você já tem esta aliança, louvado seja Deus, você já deu pelo menos o primeiro e grande passo para desfrutar da plenitude das bênçãos de Deus. E nós aprendemos também, a irmã Carmen ensinou outro dia aí, através das pesquisas que ela fez, que são 7.487 bênçãos na Bíblia. Eu decorei já esse número. Você decorou? Eu só ouvi uma vez. Mas é algo que me interessa, então eu já procurei fixar este número. Então, como diz o mineiro, né, bênção para chuchu. Gostaria então, irmãos, que você começasse a entender que fora de Cristo, nós não temos como fazer aliança com Deus. Então é só em Jesus Cristo. Ele não faz aliança com ninguém fora de Jesus Cristo. Nós já vimos isso. E o segundo ponto, ou a segunda condição para você receber da plenitude da bênção, é você conhecer a sua herança, isto é, conhecer a palavra de Deus para crer nela. Você pode ter nascido de novo, mas se você for preguiçoso e não estudar a palavra de Deus, não se interessar por ela, ela não vai fazer efeito em você. Não adianta deixar a Bíblia lá aberta, ela vai amarelar naquelas 2 páginas e não vai ter efeito nenhum. Entenda, ela tem que entrar pela tua mente e ir no teu coração, que é o teu homem interior, o teu espírito, que nasceu de novo. Ele precisa ser alimentado. Na medida em que a palavra de Deus entra na tua mente e chega ao teu espírito vai crescendo, se fortalecendo. E Deus, que habita no nosso espírito, através do Espírito Santo, o Espírito Santo está dentro de nós quando nascemos de novo, e Ele vai nos conduzir em todas as coisas, Ele vai nos guiar, como Ele guiou Josué no passado, Ele vai também nos guiar. Então, é fundamental que você aprenda a palavra de Deus para crer nela. Em cada situação que você se deparar na vida, no meio de muitos problemas, como diz o cântico, você precisa conhecer a palavra de Deus. Irmãos, nós gastamos muito tempo com coisas que não servem para nada. E gastamos pouco tempo com aquilo que poderia nos levar à vitória plena. Preste atenção, irmãos. O crente tem que crescer para atingir uma estatura de Cristo. Deus separou, Jesus disse isso em Efésios 4, versos 11 em diante, que Ele deu uns para apóstolos, outros para evangelistas, pastores, mestres, enfim, profetas, visando o quê? O crescimento do povo até atingir a estatura de varão perfeito, que é Jesus Cristo. Se a cabeça é madura, o corpo tem que ser também maduro. Amém? Você ouviu Jesus falar, a Bíblia diz, sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Você já leu isso? Se você não estudar, você não vai entender, porque muitos pregadores não falam isso, deviam falar. A palavra maduro tem o sentido de, presta atenção, a palavra perfeito tem o sentido de maduro, eu inverti ali. A palavra perfeito, sede vós perfeito, é a mesma coisa que Jesus estivesse dizendo, sede vós maduros, como é maduro o vosso Pai que está nos céus. Você pega um fruto, quando ele está vermelhinho, no ponto ele está perfeito, você diz, está perfeito para ser consumido. E aí, os nossos agricultores pegam e exportam ele, não deixam a gente consumir aqui. Mas quando ele está perfeito, ele está maduro, o mamão, a manga, está docinho, é porque ele atingiu a maturidade. Sede vós perfeitos ou maduros, como é maduro o vosso Pai que está
nos céus. O apóstolo Paulo disse: eu não julgo que eu tenha atingido a perfeição, ou seja, a plena maturidade, mas eu corro, eu prossigo. Ele está falando maduro. Toda vez que você vê essa palavra na Bíblia, ela tem uma conotação de perfeito. Perfeito é maduro, maduro é perfeito. Tá? Então você precisa atingir maturidade para Deus poder te colocar em posições mais elevadas. Irmãos, nós estávamos vendo então, nesse ponto 2, nós vimos a direção que Deus deu a Josué no capítulo 1, verso 8. O que diz o capítulo 1, verso 8? Você se lembra? Você devia se lembrar, porque esta é a chave do sucesso. E quem que não quer ter sucesso em todas as áreas da sua vida? Esta chave do sucesso foi preservada para nós. Foi dada a Josué e o Espírito Santo preservou para nós. E ali o Senhor disse para Josué, está dizendo para nós: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Ou seja, Josué, não se aparte da tua boca a minha palavra. Aprenda a falar a minha palavra. Você já viu alguma vez Deus dizer assim: não dá, não posso, não consigo? Isso é impossível. Eu tenho uma prima, ela está viva ainda, já está quase 80 e tantos anos, que quando o menino dela, um dos filhos, dizia: mas isso é impossível. Ela dizia: impossível é Deus pecar. Ela respondia na hora. E é verdade, isso é impossível. Mas para Deus não há impossíveis. E para Jesus também. E para nós ele diz: tudo é possível para aquele que crê, não para aquele que duvida, mas para aquele que crê. Tudo. Eu gosto de Jesus que ele é radical. Ele não diz algumas coisas, pode ser que vá dar certo. Não, ele diz: tudo é possível para aquele que crê. Está lá em Marcos 9, para você saber. Então, irmãos, Deus deu a chave do sucesso para o homem. Qual é a chave do sucesso? Aprenda a pensar como Deus pensa, conhecendo a palavra dele. Aprenda, depois de pensar como Deus pensa, aprenda a falar como Deus fala. Por isso ele diz: não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Fala como eu falo, Josué. E você vai ser bem-sucedido. Não se desvie da minha palavra, nem para a direita e nem para a esquerda. Olha, esse negócio é perigoso, esse negócio de ficar interpretando. Quando eu digo, eu não digo, eu digo Diogo. Que negócio é esse? Cuidado. Se a palavra de Deus diz assim, a primeira interpretação é aquela mais simples. Essa é, via de regra, a interpretação correta. Amém? Então ele te deu a chave. A chave é você meditar nela, na palavra dele, aprender a falar como ele fala. E ele diz: medita de dia e de noite. Alimente-se dela de dia e de noite. Todo dia, toda noite. Alimente-se da minha palavra. Alimentar-se da palavra, irmão, não é ir naquela caixinha de promessa e puxar lá os versículos. Vamos ver o que Deus está falando comigo hoje. Eu me lembro que o pastor Silas disse: eu vou um dia fabricar uma caixinha de maldição. Vamos ver como é que vai ser. De cacetada. Porque nós gostamos, parece que nós somos crianças, gostamos só de algodão doce, de sobremesa. Não gostamos de legumes, verduras, carne. Não, só queremos sobremesa. Não funciona assim, meus irmãos. Bem, eu parei ali em Josué 1:8. Agora eu quero prosseguir, então, daqui para frente, para nós terminarmos. E o texto seguinte é um texto que você deveria saber de cor. O Salmo 1. Os 3 primeiros versículos
Salmo 1, vai projetando aí, irmão, para ajudar aqueles que estão sem a Bíblia aí a tiracolo. O que diz o Salmo 1? Bem-aventurado. Isso. Bem-aventurado o homem, o ser humano, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, você não anda nessas companhias. Antes, diz o verso seguinte, antes, ao invés disso, antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, ou de dia e de noite. A lei do Senhor aí, irmãos, era a palavra até então revelada. Não havia muito, mas já tinha uma boa quantidade da palavra. Hoje nós temos ela completa. Então, é para nós meditarmos, porque isso vai nos tirar desse caminho dos pecadores, da roda dos escarnecedores. Não vamos gastar tempo com estas coisas. O pastor Paulo Andrius deu uma palavra excelente na ministração anteriores aos homens. Ele usou esses 3 primeiros versículos, fez uma exegese extraordinária lá para os homens. Os homens estão avançando, e as mulheres precisam avançar também. Né? Amém? Né? Nós temos que caminhar juntos. Então, irmãos, a chave do sucesso está em conhecer a palavra de Deus, né? Meditar nela. Essa meditação, ela vai fazer você crescer em fé. E a fé, como disse Jesus, remove literalmente montanhas. Remove. Jesus era um homem que praticava o que ele ensinava. Amém? E graças a Deus que ele nunca nos manda fazer coisa alguma que ele não tenha feito primeiro para servir de exemplo. É por isso que Jesus foi batizado nas águas do Rio Jordão. Ele não precisava, não tinha nada de que arrepender, ele não tinha pecado nenhum. Mas ele fez isto para estabelecer uma prática para nós. Um princípio, uma prática, e depois, lá no final do Evangelho de Mateus, ele vai dizer, ide por todo mundo, ensinar, fazer discípulos, ensinando-os a guardar, etc., batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele vai mandar batizar lá no fim do seu ministério, já no momento que ele já está subindo. Mas vamos aqui. Então, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Agora, qual é a consequência disto? É o verso 3, se você puder, projeta também. Pois será como a árvore plantada junto às correntes de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Olha as promessas de Deus. Diz assim, olha, uma árvore plantada junto a um ribeiro, um rio, ela é uma árvore verde. Mesmo no tempo de seca, ela continua sendo verde. E ela produz sempre o seu fruto. Por quê? Porque ela tem alimento. Qual é esse alimento? O alimento é a palavra de Deus. Para nós, quando nós meditamos de dia e de noite, todos os dias nós estamos sendo alimentados. Nós vamos frutificar. Nós vamos passar pelas intempéries, pelas lutas e dificuldades, de uma maneira vitoriosa. Não quer dizer que nós não vamos sentir a seca, não quer dizer que o sol não vai bater em nós. Vai, mas nós vamos extrair com as raízes a água que nós necessitamos, os alimentos e os componentes químicos que nós necessitamos para produzir o fruto. Irmãos, são símbolos usados na palavra de Deus para nos incentivar. Então, a chave do sucesso, Deus deu.
é meditar na palavra dele, falar como ele fala, pensar, né? Primeiro você pensa, depois você fala, aprender a pensar como Deus pensa, e isso você vai aprender meditando na palavra de Deus. Falar como ele fala e agir como ele age. Deus nunca foi derrotado e jamais será derrotado. Amém? Irmãos, olha aqui para mim. Deus mora dentro de você, se você nasceu de novo. É o Espírito do Deus vivo, que está aí dentro de você. Ele te deu esse privilégio. Jesus disse em João 16, aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Isto é feito quando o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e nos juízos e nos leva ao arrependimento, ao peso do pecado e a convencimento de que nós precisamos de salvação e do Salvador. E reconhecemos que Jesus morreu por causa dos meus pecados, dos seus pecados, dos nossos pecados. Nos arrependemos, pedimos perdão e Ele então nos sela com o seu Espírito Santo. E a partir dali você tem o selo, a presença do Deus vivo em você. Para quê? Para te dar a vitória, para te conduzir nesses dias tenebrosos. Irmãos, nós estamos chegando no final da jornada do governo do homem sobre a terra. A terra não vai ser destruída, mas ela passará por grandes transformações. O globo terrestre. Os cientistas já estão anunciando isso veladamente, não ostensivamente. Senão causaria pânico. Mas veladamente você vai achar bastante coisa. Nós vamos passar por um período difícil. Entretanto, aquele que está no Senhor pode invocar sobre ele o Salmo 91. 1000 cairão do seu lado esquerdo. 10.000 vão cair do lado direito, mas tu não serás atingido. Você vai olhar e ver com os teus olhos a recompensa dos ímpios. Será que Deus é poderoso para cumprir esse salmo na vida do povo dele? Ele fez caminhar pelo deserto, e quando você estuda isso, você aprende. Durante 40 anos, ele fez caminhar um povo, dia e noite, né? Eles paravam, ficavam um tempo, morando no deserto. Aí Deus botava uma nuvem em cima de dia, para não torrar o povo embaixo. E à noite mandava colunas de fogo por cima, para aquecer o povo, para que o povo não morresse gelado. Porque no inverno é assim, no deserto é assim. De dia, 45 graus. Não tem sombra. E à noite, a temperatura cai acentuadamente, chega a atingir abaixo de zero. Você viu que está nevando até no deserto. Deserto Saara, esses dias a televisão mostrou, os jornais mostraram, neve no deserto. As coisas estão mudando, irmãos. E mais do que nunca, você só tem o Senhor. E mais nada. E mais ninguém. E não precisa mais. Ou precisa de mais alguém? Não. O meu Deus e o teu Deus é poderoso para cumprir o que Ele fala. Ele disse, Jeremias, eu vigio, eu velo em cima da minha palavra para cumprir o que eu digo, eu faço. Então você tem que aprender a palavra de Deus para gerar fé no seu coração. Irmãos, quando nós não conhecemos, nós sofremos o prejuízo. John Wesley foi um grande evangelista na Inglaterra, ele mudou a história da Inglaterra. Quem conhece um pouco da história inglesa e conhece o ministério extraordinário dos irmãos Wesley, principalmente o John Wesley, era um homem cheio do poder de Deus.
Este homem, no século XVIII, nasceu em 1701. No século XVIII, este homem mudou a história e os rumos da civilização ocidental através da civilização inglesa. John Wesley, certa vez, ele foi visitar uma mulher, membro da igreja, muito doente. Ela morava numa favela, vamos dizer, a favela inglesa lá, um lugarzinho muito ruinzinho para morar, e morava sozinha, já era idosa, e ele, quando foi visitá-la, orar com ela, ele viu na parede do quarto uma moldura que tinha lá uma coisa bonita. Ele falou: posso pegar e ver? Fica à vontade, reverenda. Aí ele pegou, ele viu que se tratava de um documento oficial. E ela disse, ele perguntou: a senhora sabe o que é isso? Ela disse: não, isso aí eu ganhei da minha patroa quando eu me aposentei, um pouco antes dela morrer. Ela me deu esse papel, e como eu sou analfabeta, eu achei muito bonito, que tem aí uns desenhos muito bonitos, símbolos aí, e eu peguei e botei num quadro, mandei botar num quadro. E eu acho muito bonito, então botei na parede. Ele falou: a senhora me permite eu levar esse quadro para alguém que entende ler e examinar? Ele disse: desde que o senhor me traga de volta para levar. E ele levou. E aquele papel era um documento, era um codicilo. Para você saber o que é um codicilo, a patroa dela, uma nobre inglesa, não lembro se era uma duquesa, uma condessa, mas era algo assim grande na sociedade inglesa. Essa mulher, ela resolveu deixar para aquela antiga empregada que tinha trabalhado décadas com ela, ela deixou uma soma em dinheiro depositada para ser entregue depois da morte dela, e uma casa muito boa em um bom bairro para ela morar. Ela proveu para aquela mulher a velhice dela. Ela ia poder viver com aquele dinheiro o resto da vida dela. E ela fez um codicilo. O advogado, naturalmente, fez no testamento dela. Então, faz-se o testamento e se destaca um bem. Pega-se um bem determinado e diga: esse bem aqui eu quero entregar para fulano. E os advogados, quando a mulher morreu, a condessa morreu, andaram procurando aquele documento, porque consta do testamento, e na hora de executar o testamento não se achava o tal do codicilo, e nem essa senhora, porque Londres era uma cidade grande já nessa época. E aquilo ficou depositado, a casa fechada, o valor depositado, para ver se um dia apareceria esta pessoa, ou os herdeiros dela, que pudessem então receber aquela parte da herança. E aquela mulher sofria e padecia porque ela não conhecia a sua herança. Assim são muitos crentes hoje em dia. O diabo faz gato, sapato da vida dele, os demônios pintam e bordam na vida dele, na família dele, porque ele não conhece a sua herança. Ele não sabe para que ele tem o Espírito Santo dentro dele. Ele não sabe da autoridade que existe no nome de Jesus. E aí o capeta vem, ciranda aqui, ciranda ali, e ele vai carregando a cruz, e ele gosta daquele de cruz, e estou carregando a minha cruz, estou no pé da cruz, só não está na cruz, mas no mais ele está por ali. Irmão, Jesus disse: olha, estes sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão os demônios. Em João 14, Jesus disse assim: aquele que crê em mim, esse também fará as mesmas obras que eu faço, e fará até maiores, porque eu vou para o Pai.
Você sabe o prejuízo que você tem de não conhecer os seus direitos? Por que os advogados ganham muito dinheiro e vão bem? Porque eles conhecem o direito. Eles conhecem o direito. E o pessoal que não conhece leva o prejuízo. Não é verdade? Então, irmãos, eu já falei isso várias vezes. Há 2 testamentos aqui, um completando o outro. Um chama Antigo Testamento e o outro chama Novo Testamento. E o testador já encerrou esse testamento. A morte dele selou o testamento. Não há mais como mudar esse testamento. Agora Deus vai cumprir esse testamento. Por que você está sendo derrotado diariamente? Estou dando essa palavra porque os crentes não conhecem a sua herança. Meu povo está sendo destruído, disse o Senhor ao profeta Oséias, para Oséias repreender os sacerdotes. O meu povo, Oséias, está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E porque você, sacerdote, não tem buscado o conhecimento, você não tem dado o conhecimento ao povo, porque naquele tempo o povo não sabia ler, e o sacerdote estudava a lei e ensinava o povo a lei para o povo praticar a lei. Não havia impressão de Bíblias, era rolos. Era muito raro ter um rolo. A disposição de um rolo nas suas mãos para você ler. Então era o sacerdote, para isso ia na sinagoga, para isso ia aprender a lei do Senhor. Aprender a palavra do Senhor. Se passava de pai para filho, de avô para neto, e assim ia. Irmãos, hoje nós somos indolentes. Você tem tudo na mão. Então não se justifica que o inimigo tenha levado tanta vantagem na sua vida. Estou dando esse estudo porque a minha parte é essa. Eu não quero ser repreendido como sacerdote. O Senhor, porquanto você tem negligenciado, eu vou negligenciar a sua casa, a sua família, os seus filhos. Depois você lê lá o capítulo 4, verso 6 de Oséias, você vai ver a repreensão que Deus dá. Então a minha parte é estudar a palavra de Deus como eu faço, e faço há muitos anos, pastor Matias, nós, e ensinarmos vocês. A sua parte é seguir essa orientação, a orientação da palavra, porque eu não falo nada que não está na palavra, eu vou mostrando para você. E aí você vai crescendo em fé, caminhando em vitória, aprendendo a ser um cristão vitorioso. A ser um cristão vitorioso. Você não precisa ser um cristão derrotado. Você pode ser vitorioso. Porque você tem dois poderes extraordinários. Um é a pessoa de Deus, o Espírito Santo dentro de você. E o outro é a autoridade que Deus investiu no nome do seu Filho, Jesus Cristo. E isto foi dado a nós, é nossa herança. Agora, para você usar bem isso aí, você precisa conhecer os detalhes do testamento. Tá? Quais são a sua herança. E não aceitar diferente. Ah, mas a vida é assim, pastor, né? Irmão, aprenda. Se você não estudar, você não vai aprender. A tua fé não pode ir além do teu conhecimento. Eu disse isso na última vez para você. Diga assim, a minha fé não vai além do meu conhecimento. Eu preciso conhecer, diga, eu preciso conhecer para crer. Irmãos, a fé tem um firme fundamento, e o fundamento dela é a palavra de Deus. Conheça a palavra de Deus e você vai conhecer esse firme fundamento e a sua fé vai crescer e robustecer. E você vai andar em triunfo. Você vai botar os espíritos para fora da sua vida da sua casa, da sua família.
Certa vez um homem foi expulsar demônios e ele nem conhecia Jesus. Ele disse, olha, conjuro por Jesus a quem Paulo prega que saia dele. O demônio disse, a Jesus eu conheço. E Paulo eu sei quem é, mas vocês não. E acabou em cima deles. Está lá em capítulo 14 de Atos, se não me engano. Capítulo 14, sim, de Atos dos Apóstolos. Então, esse episódio está relatado lá. Para você crescer. Então, quando você estuda isso, você robustece. Quando você pega a promessa lá de Josué, quando você pega os salmos, quando você começa a meditar, você vai aprendendo. Como é que eu faço, pastor? Pega um tema e vai fundo naquele tema para você aprender. E a terceira parte eu tenho que terminar, senão vai mais uma quinta-feira e eu não quero. A terceira parte é praticar a palavra de Deus. Tá? Terceiro princípio ou condição para você receber é pôr em prática o que você aprende. É muito importante, irmão. Por exemplo, quando você está com uma dor de cabeça, ao invés de você tomar um comprimido, faz uma experiência. Fala com a dor de cabeça, em nome de Jesus. Diga assim, dor de cabeça, em nome de Jesus eu te repreendo e ordeno, saia daqui agora. Sai. Se você falar essas palavras simples que eu acabei de pronunciar com fé, ela vai sair. Ela tem que sair. Mas, pastor, dá para falar com uma dor? Dá. Jesus falou com uma árvore. E o que ele falou aconteceu. Ele disse, nunca mais coma fruto de ti. Ele falou com uma figueira. Imediatamente a figueira morreu. E no dia seguinte, apareceu sinais da morte daquela figueira, toda arriada. E ela morreu, secou. Jesus falou com o vento, e Ele é o autor e consumador da nossa fé. Os discípulos estavam lá, Senhor, nós vamos naufragar, acorda, Senhor. Jesus estava naquele balanço ali, cansado, uma almofada na cabeça, né? Dormiu como um bebê, para lá e para cá, para lá e para cá. É só você ler o relato bíblico. Mas para isso você tem que ir na Bíblia, estudar, ler, meditar. E os discípulos foram lá, Senhor, acorda, acorda, nós estamos quase indo a pique. Jesus, irmãos, se ele fosse um homem normal, vamos dizer assim, um qualquer de nós, ele teria acordado e disse, mas por que não me acordaram antes? Pedro, pega o balde aí e vai jogando fora. André, faça isso. Ou você vira lá o leme para tal lugar, pega o rumo do vento, vamos ver se a gente sai daqui. Não é mais ou menos isso que você e eu faríamos? É. Mas o que ele fez? Ele disse, vento, acalma. Ele repreendeu o vento e falou com o mar, aquieta-te. Imediatamente sumiu o vento e acabou a tempestade. E os discípulos olharam para ele, admirados, e ele disse, homens de pouca fé, ainda não tendes crido, ainda não creem? Por que vocês não fizeram isso, Pedro, Tiago, João, André? Por que vocês não fizeram isso e deixaram eu dormir sossegado? Eu estava dormindo tão bem. Irmãos, você nota como o Senhor, Ele fala, Ele repreendeu a incredulidade deles. A mesma coisa Ele fez com Pedro, quando Pedro caminhou em cima da água. Mas olhou para a ventania, para a tempestade, em vez de olhar só para Jesus, olhou para a circunstância e afundou. E gritou, Senhor, salva-me. Aí já é outro episódio. Jesus puxou ele para cima e disse, homem de pouca fé, por que você duvidou? Inicialmente a fé era de Jesus. Jesus disse, vem. Quando Pedro disse, Senhor, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá ter contigo. Jesus veio. Imediatamente ele pulou na água e
bateu com o pé e estava duro, firme, e ele foi caminhando. Mas ele olhou para as circunstâncias. Irmãos, nós temos que aprender com essas coisas. Jesus é o autor da nossa fé. Você só vai ser um cristão vitorioso quando você crescer em fé. Você já tem uma medida de fé que Deus te deu. Mas você precisa crescer. E não cresce ouvindo futebol. Não cresce de outra maneira a não ser estudando a Bíblia. Meditando nela de dia e de noite. Eu poderia dizer ainda mais coisas para os irmãos, mas eu quero encerrar com uma palavra de Jesus. Abra em João 15. É um texto que você conhece, usei num domingo desse passado, para falar acerca do fruto do Espírito, mas eu quero usar João 15. Jesus está falando da íntima comunhão com os cristãos nascidos de novo. O verso 7, se você puder projetar João 15, 7, Evangelho de João, capítulo 15, verso 7, Jesus diz assim, olha, se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. Preste atenção, irmão. São duas condições básicas. Você tem que estar em Cristo e permanecer nele. É estar e permanecer. E a segunda coisa que Jesus fala é que a palavra dele, e lembra-se que ele é o verbo de Deus, então é toda a palavra, toda a Bíblia. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e nada do que criou-se foi feito sem ele, tudo foi feito por ele e por causa dele, através dele, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. É o capítulo 1 do Evangelho de João. Então, ele é o verbo. Se as minhas palavras estiveres em vós, pedireis ou pedi, olha bem, até o tempo verbal é outro. Você pede e ele diz, e você recebe. Agora, por que nós pedimos e não recebemos? Por quê? Você descobriu já por quê? Tem várias coisas, mas uma das principais é porque falta-nos fé, estatura de fé. Por isso que eu sempre digo, olha, começa com coisa pequena. Manda sair da sua cabeça ou da cabecinha do seu filho a dor. Repreende aquilo. Você vai ganhando experiência. Faça isso, irmão. E você vai ganhando experiência. Repreende a dor. Por que nós podemos repreender a dor? Porque a Bíblia diz que, e aonde que diz, hein? Eu vou citar. A Bíblia diz que ele levou as nossas dores. Onde que diz isso? Isaías 53. Ele carregou com as nossas doenças, carregou com as nossas dores, o castigo que nos traz a paz com Deus, a salvação estava sobre ele, e pelas suas feridas, ou seja, pelo seu sofrimento, por aquelas chicotadas, punhadas, socos que ele levou, e que o Mel Gibson mostrou naquele filme A Paixão de Cristo, e muita gente ficou horrorizada com aquilo. Mas foi daquele jeito para pior, para você ter saúde, para você e eu termos saúde. Então, irmãos, não devemos menosprezar o que o Senhor fez por nós. Nós desonramos a Deus quando não exercemos fé, quando optamos pela incredulidade. Nós somos muito parecidos com Tomé quando a gente diz, se eu não ver, eu não crerei. A fé que precisa ver para crer não é fé. É incredulidade.
Porque se você está vendo, você não precisa mais crer. Agora, né? E via de regra, quando você diz, deixa eu ver, você leva a mão, né? Para palpar, para sentir também. É assim que nós agimos. Então, nós honramos a Deus quando nós cremos. Por isso é que Ele é galardoador e se agrada daquele que age com fé. E é galardoador daqueles que o buscam com fé. Amém? Eu queria deixar essa palavra, tem mais coisas aqui, muitas promessas na palavra de Deus, que nos diz que Ele pagou o preço de todas as bênçãos que nós temos. A obra de Cristo, ela foi uma obra completa, plena, não precisa de mais nada, só precisa da nossa fé. Só precisa da nossa obediência. Quando você começa a obedecer e começa a pôr em prática, Deus, você está honrando Deus e Deus vai honrar a sua fé. Ele vai se alegrar com você. Por isso eu não posso entender um cristão triste, derrotado. Ah, pastor, mas o meu filho, mas o meu marido. Faça a batalha espiritual, mande o inimigo sair da vida do seu filho e da vida do seu marido. E ele vai ter que sair. Se você amarrá-lo, amordaçá-lo, imobilizá-lo, quando você dá um comando desse, os anjos fazem isso imediatamente, porque é em nome de Jesus. Quem tem que lidar com os demônios, irmão, não somos nós, são os anjos. Mas quem comanda os anjos somos nós. Por isso, aquele estudo que eu dei, e que tem servido a milhares de pessoas, sobre a poder em suas palavras, bênçãos e maldições, e ministério dos anjos, ou anjos, eu ensino isso com profundidade. E se você nunca ouviu, você precisa ouvir. Eu levei 6 ou 7 quintas-feiras só falando sobre o poder da palavra. Mais 4 sobre bênção e maldição, para você entender que a palavra tem poder de lançar bênçãos ou de maldição. Por isso que a irmã Gevani pediu para abençoar as mulheres hoje. Eu fiz com fé. E se você acreditou e tomou posse, a bênção é tua. Porque Deus honra a sua palavra. E os anjos? Os anjos estão aí para nos ajudar e têm prazer nisso, porque quando eles nos ajudam, eles estão cumprindo o ministério que Deus deu a ele para ajudar os homens. No céu não precisaremos de anjo, lá não tem capeta, não tem demônio, não tem perturbação, não tem Satanás, não tem nada disso no céu. Mas aqui tem, e é aqui que nós precisamos dele. E se você tem algo e não usa, o prejuízo é teu. Se você não sabe, você está levando desvantagem. E o inimigo está deitando e rolando em cima de você e da sua vida cristã. Tudo por causa da tua ignorância e da tua preguiça, que não quer estudar, não quer ouvir. Irmãos, eu fiz a minha parte, é ensinar a palavra. A tua parte é crer e pôr em prática. É a de Deus operar o milagre. Amém? Vamos ficar em pé. É uma parceria que Deus trabalha. Eu louvo a Deus pela possibilidade que Ele me dá de falar tão francamente com a igreja. É claro que em outras igrejas eu não posso fazer isso. A gente tem que tomar certos cuidados. Eu falo porque eu já costumo fazer, mas não com tanta veemência aqui, como eu faço aqui. Porque eu sei o que eu estou falando. Eu já experimentei na minha vida. Eu já mandei os demônios saírem das minhas finanças. Tudo estava certo para comprar aquele apartamento que eu tenho, onde mora o pastor Rodrigo e a Samanta.
Mas aí o inimigo enfiou a colher no meio, e o corretor, que era um irmão em Cristo, disse: foi tudo para trás, pastor. Eu falei: o quê? Eu tinha aprendido isso. Assim, assim, assim. Eu falei: então vem aqui. Entra aqui comigo no seu escritório aqui, fecha a porta. Você não precisa orar comigo, não. Aliás, não quero que você ore, eu quero que você só concorde. Porque a Bíblia diz que onde 2 ou 3 estão reunidos, o Senhor está ali no meio, né? E eu falei: agora eu vou falar com os demônios através do Espírito Santo. E eles vão escutar, porque é através do Espírito Santo. O Espírito Santo está em todos os lugares. Eu vou repreendê-los, depois você vai lá e fecha o negócio. E assim eu fiz, e disse para ele: eu vou estar em casa com uma visita que está lá em casa e eu não posso ir com você. Então, depois você passa lá em casa e me leva os contratos tudo assinados. 8h30, mais ou menos, ele chegou com os contratos tudo assinado. Prontinho. E com o olho arregalado, né? Porque não conhece a sua herança. Irmão, você não imagina o poder que tem o nome de Jesus. A Bíblia diz que Deus exaltou Jesus soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome que se nomeia nos céus, na terra e embaixo da terra, no inferno. Para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos. Com exceção do Pai e do Espírito Santo, todo mundo dobra o joelho. No céu, na terra e embaixo da terra. Então, o nome de Jesus não é um nome qualquer. Quando você sabe que está fazendo, usando, o demônio vai responder: a Jesus conheço. E Paulo eu sei também que é. Com Paulo eu não me meto, com Jesus menos ainda. Mas com você, que não sabe nem o que está falando, parece papagaio, louro quer biscoito, louro quer biscoito, não é esse negócio. Com você eu vou cair de pau em cima de vocês. Leia depois Atos 14, você vai aprender bastante coisa lá. Então, meu irmão, eu quero que você tenha uma vida vitoriosa. Não importa os teus problemas, a extensão deles, você precisa saber lidar com ele. Não é assim uma panaceia, que você vai arrebentando tudo. Você tem que saber lidar. Quando envolve, eu já cansei de falar isso, quando envolve vontade de outra pessoa, Deus vai trabalhar na circunstância da vida daquela pessoa. Ele não vai arrebentar aquela pessoa para atender a sua batalha ou a sua oração. Ele vai trabalhar, mas ele trabalha. Ele põe os anjos. E quando você faz a batalha, você usa os anjos também. Você usa os anjos não só para amarrar, amordaçar, imobilizar, arrancar aqueles demônios da vida do seu filho, do seu marido, ou sei lá, do teu negócio, mas também você usa os anjos, outros anjos, para ir lá e reverter aquilo que o inimigo fez. E eles são bons nisso. São excelentes. São magníficos em poder, diz a Bíblia, e grande em força. Você sabia que você tem um anjo de guarda? Pelo menos um, hein? E eles são grandes, fortes, poderosos. E eles operam o maior poder que existe, que é o poder de Deus. Nada supera o poder de Deus. E os anjos operam o poder de Deus, porque você usa o nome de Jesus. Não é o nome de Maria, não é o nome de Paulo, de Pedro, nem o teu, nem o do pastor X, nem o bispo tal, é o nome de Jesus. Amém? Você foi edificado? Aprendeu? Irmão, põe em prática isso que você aprendeu. E você vai ver que funciona. Começa pelas coisas miúdas e vai crescendo até o dia que você vai se tornar um gigante da fé. Uma estatura. Você vai ganhar estatura. Jesus teve que caminhar com aqueles discípulos 3 anos e meio. E olha, não foi fácil, hein? Na última hora, o Pedro disse: eu não sei quem ele é.
O Judas meteu o dinheiro na bolsa, enfiou lá e pegou mais um pouco da turma lá e traiu o Senhor. Era uma turma difícil, mas o Senhor os perseguiu com ele e foi com eles, e eles se tornaram esplendorosos na mão do Senhor. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Levante a sua mão. Pai, nós te agradecemos de todo o nosso coração pelas meditações que fizemos na tua palavra. Ó Deus, nós nos acercamos do Senhor através da tua palavra. Pai, pega esta palavra ensinada nessas 2 últimas quintas-feiras e faz ela prosperar na vida dos meus irmãos e irmãs, de tal sorte, Senhor, que haja um crescimento em estatura espiritual, que nós possamos, ó Pai, ser vitoriosos nas pequenas, nas médias e nas grandes empreitadas da nossa jornada aqui nesta terra. Abençoa, Senhor, com a tua salvação aqueles que ainda não foram abençoados com elas. Traga-os para o teu reino, Senhor, e usa-nos, nós que estamos há mais tempo nessa corrida, nessa jornada, usa-nos para ajudar os irmãos a crescerem em fé na experiência com Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Deus. Assim oro, agradecidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Dá um abraço em quem está com você, e se você ainda precisar de uma oração, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Se não, vai em paz, o Senhor é conosco.